Olá, Dissecamores, sejam bem-vindos ao Dissecando, o quadro mais amado do Clube do Podcast. Eu sou a Lia. Eu sou a Vanessa. E hoje nós vamos falar sobre o caso Aileen Wuornos. Mas antes, vamos para nossa já conhecida Hora do Merchan. Não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Este barulho parece o som do dinheiro. Começando mais uma Hora do Merchan, sempre agradecendo a Shine Design pelo gerenciamento das redes sociais do Clube do Podcast. Um cuidado e capricho impecável. Precisa de ajuda para que sua empresa cresça nas redes sociais? Então entre em contato com a Shine Design. O perfil oficial do Instagram é shine.designoficial. Shine Design, ajudando a sua empresa a crescer nas mídias sociais. Também vamos falar do Anchor. Você que quer fazer um podcast, recomendamos fortemente dar uma conferida. O Anchor é uma plataforma gratuita e amigável para iniciantes na criação de podcast, contendo ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudios, organizá-los em episódios de podcast e muito mais. E o melhor, ele possui um sistema de monetização sem restrição. Então, se você tem uma ideia de podcast, utilize o Anchor na sua jornada. Agora falando das parcerias do Clube do Podcast. Começando com a Rede Discovery, uma loja virtual de equipamentos de áudio, como por exemplo microfones, fones de ouvido, caixas de som, mesas de som, interfaces de áudio e muito mais. Na hora da compra, utilize nosso cupom de desconto Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo, e adquira 5% de desconto. Pode até parecer pouco, mas hoje em dia qualquer centavo é bem-vindo, não é mesmo? Fora que usando o nosso cupom nos ajuda demais mesmo. Então acesse lojadiscovery.com.br e use nosso cupom de 5% de desconto, Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo. E por último, mas não menos importante, vamos falar da Circuito Geek Store. A Circuito Geek Store é uma loja online de impressão 3D de acessórios geek. Você pode comprar um dos itens do catálogo deles ou mandar encomendar uma peça 3D via DM do Instagram. O perfil oficial deles é circuitogeek.store. Circuito Geek Store. Props, acessórios para cosplay e decoração em 3D à pronta entrega ou encomenda. E para finalizar a Hora do Merchan, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Na bio do nosso perfil do Instagram vai ter um link do Linktree. Lá haverá todos os links citados agora há pouco, e junto com todas as nossas redes sociais, seja Twitter, Facebook e até mesmo TikTok. Nosso perfil é Clube do Podcast _. Terminada então a Hora do Merchan, divirta-se com o episódio. Então, onde a gente vai falar do caso da Aileen. Ela é conhecida também como Dama da Morte. Ela é a 10ª prisioneira por pena da morte nos Estados Unidos. Tipo, ela é uma das mais famosas, se não acho que a mais famosa, né? Sim, eles tinham como ela como a primeira serial killer mulher, né? Sim, tem documentários, tem filmes que foram feitos, né? Sobre ela, então... Puta filme, inclusive, com a Charlize, eu fiquei... mandaram... Lançaram no ano que eu nasci. Não, e ela falou, se vocês querem ver vídeo assim no YouTube, tem ela falando no tribunal e ela não tem vergonha nenhuma de falar a questão do caso dela e, tipo, fala mesmo, assim. Matei aí, vai fazer o quê? Fazer o quê? Ela nasceu em fevereiro de 1956 em Michigan, nos Estados Unidos. Vamos começar pelo princípio que, como sempre, né? Sempre a infância cagada, perturbada, né? A infância fodida. Como influencia muito a gente quando a gente se torna adulto, né? Ainda mais uma pessoa que sofreu desde o momento que nasceu, porque os pais dela eram adolescentes quando ela nasceu. Então, tipo, só aí já fode tudo, né? Porque o que estrutura que... Não falando mal de pais adolescentes, mas antigamente... Vai querer... Não falando, porque hoje em dia tem muitos pais adolescentes, né? Sim. Só que, claro, se, tipo, dependendo da questão familiar... Mas os pais já não eram bem certos, né? Já não eram bem certos, então... A mãe já, né? Mas o pai... O pai pior ainda. Bom, o pai dela foi condenado por pedofilia. Então, aí a gente já tem um parâmetro bem ruim, né? Não tinha como a relação da família ser boa de jeito nenhum. Mas assim, a questão como eram pais adolescentes e já eram
né, perturbados aí, toda essa questão. Eles acabaram abandonando ela, né? Acho que ela tinha 6 meses só. Sim, ela não chegava nem a ter 1 ano. Então, tipo, imagina ser abandonada aos 6 meses de idade pelos pais aí retardados mentais. E ela tem mais um irmão também. Sim. E eles começaram a ser criados sozinhos, os dois foram abandonados pelos pais, né? Pela questão mais pelo caso do pai, né? Que ele foi preso, né? Acabando sendo preso, obviamente. E foi morto na prisão Foi ainda. morto na prisão. Então tinha só a mãe e a mãe não ficou com eles. Não quero essa responsabilidade, valeu. Então, daí ficou então com os avós. Que daí tu pensa, vai ficar com os avós. Não, gente, só fudeu. Pior coisa. Só piorou tudo. Ela foi constantemente abusada pelo avô, pelo irmão também, né? E por um amigo dos dois. Então, desde pequena, ela sofreu diversos abusos. Ela também era muito ameaçada de morte por eles. Então, ela tinha muito trauma, assim. Tanto de abuso, quanto físico, quanto psicológico, né? Então, era bem complicado a vida dela dentro daquela casa. E os avós, pra piorar, eram alcoólatras. E o vô dela também tinha esse problema de molestar criança. Ele abusava também. Então, tipo, ela saiu de uma família podre pra ir pra mesma coisa sendo os avós. Então, realmente, tipo, ela e o irmão dela devem ter sofrido horrores, assim. O irmão dela foi no mesmo caminho que o vô, né? Então, não sei se ele chegou a sofrer abusos também, não se fala muito sobre. O irmão dela não fala muito, né? Não tem muita informação sobre ele, mas ela sofreu abusos dos dois. Era estuprada, espancada, tudo. E com 11 anos ela já tinha começado com aquela questão de trocar favores sexuais na escola. Chamava ela de puta do cigarro, uma coisa assim. Que ela trocava favores sexuais na escola. Por comida e cigarro. Comida e cigarro. Que às vezes ela devia, tipo, dar cigarro como moeda de troca também em algum lugar, né? Daí, com uns 13 anos, o pai dela chegou a falecer. Foi com 13 exatamente. Foi na prisão, ele só se enforcou e foi isso. Tipo, um pesadão. Eles ainda têm aquele negócio, não sabem se ele se enforcou ou se enforcaram ele, né? Não sabemos, né? Mas enfim, ele morreu. Ele tá morto. O que, tipo, pra ela deve ter sido Não sabe onde é que a mãe tá e perdeu o pai. Daí. Não sei se ela ficou sabendo, né, e tal. Provavelmente eles devem falar pras famílias. E depois o avô dela morreu de insuficiência hepática também. Tá, 13 anos. Mas 13 anos, tu já consegue estragar perfeitamente a vida de alguém. Sim. E pra te subir na vida depois... É horrível. E daí, com 14 anos, por conta desses abusos, ela acabou engravidando, né? Mas... Do amigo do vô dela. Pois então, pior coisa. E como ela não tinha condição, porque eles descobriram a gravidez, isso eu achei de uma tremenda ignorância, que ela passou por esses diversos abusos, e quando ela engravidou, eles botaram ela pra fora de casa. Exatamente. Como se, tipo assim, ela não fosse culpa deles ela ter engravidado. Eu acho que é questão de sustentar, entendeu? Tipo, eu acho que quando eles foram morar com os avós, acho que foi empurrado, né? Então, com certeza. Acho que eles nem queriam. Tipo, um casal de alcoólatra, um cara que abusa. Tá, pra ele deve ter sido ótimo, né? Abusar dos netos e tal, os alvos dele em casa. Sim. Só que pra ele deve ter sido uma desgraça ficar com 2 crianças, então... Também. E daí ela engravidou, ela saiu de casa. E daí esse negócio de troca de favores sexuais por comida e por cigarro piorou, né? Porque ela tava na rua, ela não tinha o que fazer. E quando ela teve a criança, ela acabou teve que dar o filho pra adoção. Que foi mais, acho que um baque emocional pra ela também, né? Então, o emocional dela e o psicológico dela já eram bem afetados. Quando ela engravidou, ela teve que ir pra uma casa de apoio de mães solteiras, então... Foi... Só que eu acho que essa questão de casa de mães solteiras, tu pode só até o momento de ter a criança e depois tu tem que sair, depois né? Tu tem que sair. É que nem, acho que orfanato, que tu fica até os 18, depois tu tem que sair. É, uma coisa assim. Mas ajuda. Mas tu tem que fazer depois. Tempo, Só que daí ela teve que doar a criança. E daí quando tu tem a criança é pior ainda, né? Que daí tu precisa de ajuda. Não. Só que daí ela teve que doar a criança, né? E começou a morar na rua, coitada. E daí entra a questão dos roubos também. Ela praticou roubos, furto de carro, principamente. Ela teve... daí ela dirige bêbada. Assim. Daí ela começou a investir nesse lado da prostituição, né? E roubo. Até não querer mais. Sim, as pessoas julgam esse tipo de gente que faz prostituição e vende droga. Só que, cara, olha tudo que a gente falou até agora da infância dela
E, tipo, tu chegar num ponto que tu não sabe mais o que fazer. Não ter ninguém pra te ajudar. E tu se vender. Tipo, cara, não julga essas pessoas, tá? É ruim, tem gente que faz porque, tipo, quer mesmo, assim. Porque gosta, mas não é todo Só mundo. que, não defendendo ela, claro. A questão das assassinatos. vítimas e tal. Só que, cara, ela não tinha mais opção. E ela precisava de dinheiro, ela precisava comer, então... É toda uma foda. questão, assim. Tipo, tem pessoas que vão pra esse caminho porque realmente, por questão de necessidade, não por questão de mau caratismo. Sim. Ela foi presa por assalto à mão armada e roubo de carro. Isso foi uma das coisas que também foi alimentando um ódio que ela sentia muito grande por homens e pela sociedade também. Ela era uma pessoa que detestava a sociedade e que odiava com todas as forças homens. Que fazia sentido, né? Porque os homens tinham acabado com ela de várias formas diferentes. Ela foi abusada psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, porque largaram ao vento, e sexualmente. Então ela tinha muito ódio e rancor de homens. Então, Falam que tem a questão do relacionamento com o irmão dela, sexual, só que não é comprovado isso, né? sério, eu vi que Que era comprovado? era. Eu vi que não era e tal, que não era certo, que eles tinham um relacionamento e tal. Que eles estavam, tipo, se relacionavam sim, sexualmente. queriam. Sim. Eu vi que ele abusava dela só. Ele abusava? É. Tipo, não é comprovado ainda que, tipo, que os dois tinham mesmo negócio, se era abuso ou se os dois mesmo se gostavam, assim. Nossa, que estranho. Que estranho, né? Pois é, tipo, abuso. Não que abuso seja plausível, mas, tipo, tu entende na questão onde os dois estavam, mas. Sim. Nossa. Falam que até o filho dela poderia ser do irmão dela e tal. Zoado. Esquisito, né? Que família complicadinha. Como é que deve estar essa criança, né? Será que ele deve saber? Ou ela, não sei. Acho Tu que procura, não. Porque eu acho que, ainda mais nesse caso, né, que ela é... Não sei se ela chegou a procurar também, porque não sei se legalmente ela pode procurar. Mas eu acho que se os pais... Se ela foi adotada, né, e os pais não deixam, acho que não. Ter contato com a mãe, assim. eu não sei como é que funciona. Eu acho que depende de cada país, assim, de cada lei e tal. Eu acho que tem até um tempo onde ela pode recorrer, assim. Pode ser. Mas não sei se... É que aqui no Brasil tu pode investigar quem eram teus pais, né? Sim, mas Só. aí tu, né, a pessoa não pode ir atrás. Tem que ser tu. Eu não sei. Mas eu acho meio estranho, Mas assim. tu não pode ter contato, assim. Tipo, eu sei porque minha prima, ela é adotada e ela descobriu que os pais dela são moradores de rua. Só que eles não podem ter contato. Sério? Ela foi adotada dela, queria saber quem são os pais dela e tal. Na verdade, nem foi ela, mas foi os pais dela mesmo. Os tios queriam saber. Pra saber, assim, tipo, pra investigar mais, Sim. assim. E são moradores de rua. Então, tipo, eu não sei se ela, hoje em dia, ela sabe, porque eu acho que eles iam contar quando ela tivesse alguma idade. Ou não iam contar, entendeu? Tu gostaria de te contar, assim? Eu não sei, assim, até que ponto. Me contar que eu sou adotada, eu acho que é o mínimo, né? Mas. Sim. Me contar, tipo, quem são meus pais, eu acho que o certo. Não tenho muita vontade de adotar. Eu não tenho vontade de ter filhos, tipo, gerar crianças. Mas eu vejo, tipo, como deve ser difícil pros pais chegar a um ponto dar liberdade pra criança ir atrás dos pais biológicos, né? Porque imagina tu criar a criança e daí depois ele pega um carinho pelos outros. E já quer ficar com a mãe e tal, tipo, né? Eu teria medo disso Sim. se eu fosse mãe. Mas eu acho que eu, filha, gostaria de ter a liberdade de escolher ir atrás ou não. E sem ter aquele negócio de, tipo, será que meus pais vão ficar mal, sabe? Tipo, ter a liberdade, tipo, não, vai lá Conta, assim, só que só fala assim, não sei quem é teus pais, ou tipo, não sei, é que é foda mentir, entendeu? Eu acho que mentir, porque daí quando a pessoa descobre, é um momento muito importante da vida. Tu descobrir que tu é adotado, tipo, do nada, deve ser bem ruim. E, tipo, esse caso da minha prima, eu acho errado porque, não sei se ela sabe já, né? Mas todo mundo sabe, entendeu? E ela não sabe. Então isso é uma questão E ruim. não é algo evidente, assim, Tipo, claro que ela pergunta, né? E cadê as fotos tua, mãe? Com a barriga, né? E tal. Daí eu não sei o que ela Que idade que ela responde. tem? Ela vai fazer 16 anos? Não, já deve ter contado, gente, pelo amor de Deus. Pra mim, isso é uma coisa assim, 8 anos já dá pra te contar, entendeu? Se a criança já não tem... Tu tem que ver o momento que a criança tem uma cabeça pra te contar isso, entendeu? Tipo, óbvio, com 8 anos tu conta, é uma coisa que tu trabalha, né? Tipo, daqui a um tempo, provavelmente a criança vai chegar e vai perguntar mais coisa. Porque até
esperar pra contar. 8 anos é uma idade que eu acho boa, porque não entra na pré-adolescência, onde tudo é briga, entendeu? A gente entra numa fase chata pra cacete. Quando a gente tá brigando. E daí, com 8 anos, tu já é uma criança mais tranquila. Aí, quando tu chega naquela fase pré-adolescente, tu vai querer questionar. Aí, pelo menos, tu questiona, tu não briga, entendeu? Sim. Ainda mais que se é um adolescente que briga muito com os pais. Daí, tipo, vou procurar meus pais de verdade e tal. Vai que meus pais de verdade são legais, não sei o quê. Daí, imagina, tu conta isso, tipo, do dia pra noite, eles não vão ter tempo pra raciocinar. Sim, e não é igual o filme que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, vai ser bem ruim mesmo. Mas eu fico imaginando se o filho dela teve essa oportunidade, como é que seria, tipo, descobrir quem era a mãe e o fruto do que ele é, entendeu? Tipo, É que é foda, tipo, tu descobrir questão assim. É igual o último caso, né? Que a gente fez. Do BTK. A guria, dela é foda porque, tipo, ela passou a adolescência, a infância, vendo o pai dela de um jeito e descobriu que o pai dela, na verdade, era um puta assassino, né? E no caso dela aqui, ela descobriu a verdadeira mãe e descobrir que a mãe dela é uma assassina, entendeu? Tipo, mas é melhor porque daí tu não tem afeição com a pessoa, né? É que eu acho que pior, sei lá, eu penso, né? Pior do que descobrir que a tua mãe é uma assassina, eu acho que é descobrir que tu é fruto de estupro. Tipo assim, uma coisa é tu achar que teus pais adotivos te deram porque eles não queriam. Outra coisa é tu ter certeza disso. Tipo, e também não dá pra dizer que ela não queria, às vezes ela queria e não teve a oportunidade de ficar, né? É que imagina a cabeça dela. Ela... meu pai era um abusador, morreu na cadeia. Beleza, minha mãe não me quis. Tô morando com meus avós, só bebem, me batem, me abusam. Tipo, daí tu não sabe se isso pra ela é o normal, entendeu? Sim, Porque ela não é um tipo de coisa que ela falaria na escola, até porque daria um retorno, né? Eu não acho que ela pensava que fosse tipo, normal, assim. Não sei qual o pensamento dela, né? Tipo... Eu acho que ela não pensava dessa forma, até porque os crimes dela têm ligação com o quanto ela achava aquilo problemático, né? Quanto aquilo machucou ela, então... Pode ser que ela tenha tido, depois que ela saiu de casa, uma visão, né? Uma visão do que aconteceu dentro de casa e tal. Eu acho que é meio impossível ela achar aquilo normal, porque provavelmente ela devia ter muito ódio, saber de alguma forma que fazer mal pra ela não tava certo, então... É que tem certos casos que, tipo, o pai abusa a criança desde pequenininho, entendeu? Aí a criança nasce, cresce com isso e, tipo... Ela não é que é normal, mas pra ela, meu pai me abusa. É um amor, entendeu? Elas entendem como amor algumas crianças dessa forma. Em situações é pesado, assim, tipo... Eu não acho que não, porque... Ou ela talvez deve ter achado até um tempo, até o trauma crescer, né? Mas... Sim, provavelmente vai chegar um ponto que ela não... Na verdade, ela nunca vai gostar, óbvio, de ser abusada, né? Mas vai chegar um ponto que a pessoa vai surtar, entendeu? Eu acho que foi o que aconteceu, até porque ela tinha esse ódio grande, né? Pela sociedade, porque ela disse que a sociedade tinha deixado isso acontecer com ela. Tinha um ódio enorme dos homens e tudo mais. E daí, o primeiro assassinato dela foi em novembro de 1989. E ela matou também um cara que era abusador, né? Tem algumas coisas que falam que ele era, outras que falam um cliente que não. dela, né? Que ele abusava, assim, de algumas menores de idade também. E esse foi a primeira vítima dela. E ela continuou matando, ela fez mais... foi quando? Essa primeira vítima dela, ela baleou 3 vezes com seu revólver, enrolou o corpo em um tapete e abandonou em uma clareira isolada. Esse primeiro vítima. E depois encontraram o carro dele. Ela não eram crimes bem arquitetados, né? Porque ela fala, assim, que ela não era uma serial killer, assim, tipo, de pensar perfeitamente no plano, de botar o nome no plano, de chegar a fazer tal coisa, entendeu? Sim, tipo, ela foi no instinto. Era no instinto, entendeu? Tu tá ali com o cara e só vai te matar, meu. Era tipo isso. Bom, depois disso ela continuou matando, ela fez mais 6 vítimas. Ela sempre tirava e queimava a roupa deles. Deixava os corpos, assim, em beira de estrada, beira de coisas, assim, tipo... matei, larguei. De motel. Foi. Foi. Matei e larguei aí dentro do carro e
Isso aí, cara. Bom, depois de um tempo foi feito estudos até num programa de TV, onde psicólogos e criminólogos eles se reuniram pra conversar sobre o caso dela e falaram que na verdade ela botava toda aquela raiva que ela sentia dos abusadores dela nessas vítimas, né? Porque todos eles eram parecidos com os familiares dela, até em questão de idade, assim, que todos eles tinham entre seus 40 e 60 anos, assim, era bem a faixa etária do pessoal que tinha abusado dela. Então era como se ela usasse aquilo pra se vingar dos abusadores, pra ter um alívio de certa forma. E ela confessou tudo, tipo, tudo que ela fez, assim, tipo, ela ligou pro cara e falou, matei os 7 caras e é isso aí. Pois é, né? Como é que pegaram ela pra se... Ela, na verdade, tinha um relacionamento com uma mulher, né? Aham. Então ela ligou pra ela e confessou tudo. Matei os 6 caras e é isso aí. E tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Eles eram abusadores. Pois é, né? Alguns falam que alguns deles eram abusadores que tentaram forçar ela a fazer alguma coisa. É que ela meio que jogou como se fosse defesa, né? Legítima defesa dela, né? Ela disse que era legítima defesa. Porque como eram clientes para aquelas coisas, né, também. Então, tipo, faria sentido, né? O cara, tipo, tentar te abusar mais do que devia, assim. Sim. Mais do que o conforme do contrato, assim, vamos dizer assim. Era 1 hora só, amigão. E ele queria 2, 3 horas, né? E ela falar que o cara tentou abusar. Eu vi bastante gente falando que ela dizia que eles tinham tentado abusar e tal. E, na verdade, tem alguns psicólogos que falam que aquilo... que eles fizeram alguma coisa que desencadeou um gatilho nela. Não necessariamente eles tentaram fazer alguma coisa. O júri, ele... Quando ela confessou e ele viu... Ele falou, 7 mortes por defesa, impossível. Não tem como. O que... Vamos contar a realidade também aqui no Brasil, ou qualquer parte do mundo. Eu acho que não seria improvável, não. Não. Porque o que deve acontecer, ainda mais em prostituição, tipo... Em prostituição que tu vai lá, paga e tal. Tem todo um esquema de segurança e tal. O que nem eles falam de prostituta de luxo e tal. Que daí isso tem aí, Acho que entendeu? até assim, na verdade, porque os caras, mesmo pagando, eles são bem... Agora, uma prostituta, assim, tipo, de beira de estrada, vamos dizer assim, tu pegar o cara, vamos ali no carro e tal, na faixa e tal, no meio do nada. Óbvio que ele ia te abusar mais do que Ou tentar fazer alguma coisa à força, sempre... Bom, as mulheres já passam por isso tranquilamente, né? Imagina num lugar onde os homens acham que podem tudo. Então, realmente, talvez não fosse tão... Não sei. Talvez eles tenham realmente tentado fazer alguma coisa. Talvez seja algum gatilho que desencadeou nela. Mas ela matava, acredita-se muito por isso. Por ela querer se vingar desses abusadores dela, de alguma forma. Se vingar da sociedade também, né? Ela xingou até no tribunal, chamando o pessoal de monte de lixo, que a sociedade era uma bosta, que tinha permitido aquilo acontecer com ela. E era muito esperto a questão dela assassinar, porque além dela roubar o cara, ela já se vingava, entendeu? Tipo, o gosto dela de matar o cara que abusava e tal. Então, tipo, era 2 coisas mesmo, cacetada. Ela não matava por prazer, né? Ela matava por vingança mesmo. Tipo, o gosto dela matar por vingança e roubava as coisas do cara porque ela precisava, né? Sim. Então, tipo, gente. Mas a questão do caso dela é... acho que até o final foi legítima defesa, né? Ela era muito em cima da legítima defesa. Igual o caso da Elise, né? Da Elise Matsunaga. Elise também atestou legítima da questão. Vocês não viram o documentário, vocês não viram a nossa live? Faz tempinho, mas olha, tá muito boa. Pode olhar. Esse episódio, inclusive, é um episódio comemorativo ao mês da mulher. Nosso jeito de comemorar o mês da mulher é assim, gente. Mas é muito bom o documentário dela aí, gente. É muito bom também. Eu quero assistir o filme da Eileen ainda. Quem sabe a gente faz um feedback. Podcast mais pra frente sobre filmes de casos criminais. Sim. Executada com injeção letal em 2002. Só quero dizer que eu vou voltar, como no filme Independente Day, que foi o filme. Que eu vou voltar. Então, eu voltarei, foram as últimas palavras dela. Eu voltarei. Outra coisa que também não tem é sobre o irmão dela, né? Pois é, o irmão dela tem quase nada da família dela. O irmão dela se matou. Sério? Sim. Eu vi no vídeo da mulher, né? Explicando. O irmão dela se matou. Ele continuou morando com os avós e ele se matou em casa. Porra, então ele também tinha alguns abusos nas costas. Não, mas ela no julgamento, nossa, ela falava cada coisa. Bom, ela desejava que todo mundo fosse estuprado, né? Pra sentir na pele o que ela tinha passado. Sim, mano. Ela tava bem loucona no julgamento dela. Falam que ela só fumava cigarro, mas falava que ela usava droga também, né? Sim. E a questão da filha dela também não tem nada em aberto, né? Pra divulgação, nada.
mas eu acho que tá certo. A criança não tem que se meter, porque é complicado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É um episódio bem rapidinho. E se vocês quiserem saber mais sobre o caso, tem bastante coisa na internet. A gente vai postar também um vídeo no TikTok falando resumidamente sobre o caso. Então nos sigam no TikTok, curtam o vídeo, comentem, diz que vocês vieram pelo podcast. Sim. Vão atrás do caso dela. Eu acho que é um caso bem interessante, principalmente pra quem curte a psicologia, né? Entender como o abuso afetou ela de uma maneira bem prejudicial, a ponto dela ferir outras pessoas. Então, é um caso bem interessante. Vejam vídeos dela também no julgamento. As palavras que ela fala são bem fortes. São bem né? pesadas, é bem bacana. Deixem sugestões de mais casos também, Sim. sempre pra gente começar a gravar alguma coisa de sugestão, filmes, documentários. Mas futuramente, agora talvez em abril a gente volte com as lives, graças a Deus. E... Antes tarde do que mais tarde. E também, esse caso de hoje, ele foi curto, só que ressaltando, tá, gente? Em nenhum momento a gente defendeu a questão dela matar, entendeu? A gente tá explicando. Só que como a gente é mulher, a gente entende também a questão do medo de abuso e como isso afeta toda Sim. a cabeça, entendeu? É foda. Claro que não existe motivos pra matar alguém, entendeu? Pode ser o pior motivo, claro, pelos direitos humanos, tu não deve matar ninguém mesmo que o motivo seja, sei lá, um absurdo, entendeu? Então, tipo, é só pra gente ir explicando a questão de o que levou ela a fazer tudo isso e pra vocês diferenciar cada serial killer de como eles agem. Gente, assistam nossos últimos episódios também, porque pra vocês terem noção de como cada caso foi feito e pensado, porque de cada um é muito diferente o pensamento, Sim. a infância. Tem gente na infância que não sofreu nada de abuso E depois matava geral. Exatamente. Pelo menos nenhum abuso que é registrado, né? A gente tem... A maior parte dos serial killers passaram por alguma coisa. E esse ano, provavelmente, a gente vai trazer mais mulheres que são serial killers também. Que pra vocês verem as diferenças também das mulheres assassinas e dos homens assassinos. Que muda muito, muito, muito. E a Aileen é só um exemplo. Ela matava por trauma. E tem outras assassinas que não matavam nem por trauma. Às vezes matavam realmente não por prazer, mas por satisfação. Pessoas sociopatas e... Sim, elas toda uma tinham uma questão. doença, né? Não que homens também não tenham, mas a motivação sexual que tem nas mortes feitas por homens, não existe essa motivação nas assassinas. E é bem interessante de ver essas diferenças, assim, quem gosta, né? Mas é bem interessante de ver essas diferenças. Então, porque a questão, tipo, ela sofria abuso e ela foi lá e se vingou, vamos dizer assim. Sim. E quando é o homem que sofre abuso, ele fica com aquela frustração e, tipo, ele faz isso nas vítimas dele. Então, tipo, eu sofri isso, então eu vou fazer tu sofrer também. Então, sim, tipo, a questão do pensamento diferente. Ele age da mesma forma, né? A que mulher fizeram já não é assim. Mas, enfim, a gente vai trabalhar bastante esses assuntos esse ano. Vai ter bastante caso novo. E se Deus quiser, vai ter live também. A gente vai conseguir debater isso em live com vocês. Então, sigam a gente nas redes sociais. Em todas as redes sociais do clube, que isso ajuda bastante. Comentem nos nossos posts de Dissecando. Curtam também, porque isso ajuda a gente bastante. E até o próximo episódio. Beijos. Beijo, beijo.